Eu vendo várias pessoas que estão participando aqui, faz falta o cafezinho do intervalo, né? Para a gente bater papo, rever os colegas, os amigos. Essa acho que é a grande perda, né, desse tipo de evento, né, online. Falta aquele bate-papo mais descontraído, onde muitas vezes nascem muitas oportunidades, muitas parcerias e o reencontro, né, que eu acho que é o mais importante. Pessoas que às vezes a gente passa tempo sem ver e acaba botando, né, a vida em dia, vamos dizer assim, né, as coisas que aconteceram e tudo mais. Bom, tentando ser pontual, então são 10h15 agora. A gente tem agora uma sessão para terminar amanhã com a apresentação de duas etapas do projeto, as duas com mediação da Fabiana, né? E agora fazer uma apresentação um pouquinho mais formal sobre cada um dos participantes. Então, a Fabiana é a atual diretora do Departamento de Planejamento e Gestão da Secretaria Nacional de Aviação Civil, trabalha há 14 anos no governo, né? Já está ficando velha, Fabiana, né? Não, nada disso. A gente lembra de você de aluna aqui ainda, com certeza, né? É graduada em Engenharia de Produção pela Federal de São Carlos e tem mestrado no ITA aqui com a gente, né? No nosso programa de pós-graduação, né? Então, a Fabiana vai fazer a mediação, Evandro e a Giovana vão seguir com a mediação do chat. Eu peço que as perguntas sejam direcionadas no chat, por favor, né? Chamar, então, para a primeira apresentação, que é o impacto da infraestrutura aeroportuária no desenvolvimento da região, o professor, desculpa, Anderson Ribeiro Correia e o professor Luiz Antônio Tosi. O professor Anderson é nosso reitor, né? Professor titular do ITA, ex-presidente da CAPES, foi ex-superintendente aí da ANAC e participa, né, de vários fóruns, várias frentes de discussão, orientou vários alunos, né? Eu acho que o Anderson é bastante conhecido do pessoal da área, né? Então tem graduação em engenharia civil pela Universidade de Campinas, mestrado em infra aqui no ITA, doutorado em Calgary e atualmente, né, pesquisador CNPq, participa aí de fóruns de CAPES, CNPq, FAPESP, Fiesp, CNI, Parque Tecnológico, IPLAN e vários outros, né? E o professor Tosi, né, doutor em engenharia mecânica pelo ITA, né? Aí também é filhote da casa, tem graduação em engenharia naval e oceânica, né? Ou seja, os naviozinhos dele hoje estão voando, né, professor Tosi? E é professor, né, da FATEC, onde atua hoje como diretor-geral aqui do campus de São José dos Campos. Então, a palavra com Anderson e Tosi. Na sequência, Fabiana, você já entra sem precisar eu te chamar para a parte de mediação. E em havendo perguntas ou dando tempo, o Evandro entra para apresentar perguntas do chat, né? Vamos lá. Palavra com vocês. Então, tá bom. Bom dia a todos e mais uma vez expressar a satisfação de estar aqui presente com muita alegria e assim, eu fico muito feliz de ter a Fabiana e o Eduardo na direção da SAC, porque eu considero que eu tenho um pouco de culpa deles estarem aí. Primeiro porque quando teve a crise aérea, o ministro Jobim assumiu o Ministério da Defesa e ele contratou a Solange Vieira para ser presidente da ANAC e ela veio visitar o ITA. E aí até no dia da visita dela, o Alessandro falou assim: Anderson, quem que a gente pode indicar para Solange aí para trabalhar lá com ela, né? A gente é formada no ITA, né? Eu falei: você não lembra da Fabiana que fez mestrado com a gente, está lá na Embraer? Ele falou: bem lembrado antes, eu vou falar com ela, se ela aceita. E aí foi e não saiu mais, né? Trabalhou lá em várias funções. E o Eduardo também tem um pouco de culpa, porque quando ele passou no concurso da ANAC, eu estava lá na superintendência, e tinha um militar lá da ANAC, que era o Calbi, que ele já tinha aposentado, já ia embora. Eu falei assim: Calbi, faz o seguinte, fica mais um pouco até você passar todo o teu conhecimento pro Eduardo, que tinha acabado de chegar e pegou esse assunto, que era um assunto polêmico, era a parte de bombeiros ali, parte de segurança da aviação,
E aí o Eduardo, nossa, se pegou e cresceu e até representava o Brasil lá em Montreal, na OASI, no Canadá. Então, realmente, assim, aí eu vejo os dois na direção, uma satisfação muito grande. E o Juliano também, que é o presidente da ANAC também, trabalhava comigo lá, grande amigo também. Então, toda a equipe, né? O Benevides agora trabalhava comigo também, é diretor da ANAC, e o Rony na secretaria. Então, ou seja, são só amigos que a gente tem, né? Que a gente faz e muita satisfação. E lógico, daqui da parte do ITA, todos aqui também, né? Fazendo a interação. Eu fiquei feliz que o secretário citou esse projeto aqui do impacto da infraestrutura, que assim, eu como fui gestor do Profar, a Fabiana sabe disso, o que tinha de assim, solicitações políticas eram assim, era todo dia. Se eu falasse assim, eu vou colocar minha agenda só para receber prefeitos, eu ficava o dia inteiro recebendo prefeitos. O Brasil tem 5.500 prefeitos, ou mais, já aumentou isso aí, né? Eles ficavam o tempo todo batendo na porta, eles queriam, todo mundo quer ter esse aeroporto. Até o prefeito de São José quer ter o dele aqui também e está lutando por isso. E é comum, é normal. Só que é papel nosso mostrar para os políticos assim, ó, você quer ter, mas aqui são aqui as condições. É igual o vestibular do ITA. Todo mundo quer entrar no ITA. Só que a condição é essa. Cumpre esse requisito aqui, você pode ser o maior itiano da história, mas tem que ter aí o mínimo dos critérios e requisitos. E essa parte do desenvolvimento econômico é bom por causa disso, porque a gente mostra assim, o que o aeroporto pode prover para a região. E quais são os critérios, e quais são as condições. E vamos estudar, vamos usar a ciência para a gente chegar nesse ponto. Pode passar, Tosi, o próximo slide. Né? E esse objeto veio já formalizado, contexto, né? E é uma entrega que ia começar depois mesmo, o projeto está funcionando já há mais de 2 anos, mas essa etapa começou meados do ano passado, né? Um ano de trabalho apenas, né? Mas é a elaboração de um modelo de estimação do impacto econômico gerado por uma infraestrutura aeroportuária no país, visando a contribuição econômica da infraestrutura aeroportuária no desenvolvimento da região, em que se encontra localizada, com mensuração dos impactos diretos, indiretos e induzidos. Porque é importante que, assim, sempre saber que o aeroporto tem os seus impactos em várias formas, e o objetivo seria isso. Então, o objeto, apoio nos estudos referentes à gestão e operação aeroportuária e estudos para acompanhamento e fomento do setor da aviação civil. Então, a etapa 7, que é a nossa, né? Impacto da infraestrutura aeroportuária no desenvolvimento da região. Só um pouquinho assim, falando do meu background, eu não sou ex-aluno da graduação do ITA, né? Mas eu fiz o Unicamp, no período de 94 a 98, e lá na Universidade de Campinas tinha o curso de aeroportos que eu fiz. Isso me motivou, né? E aí acabei interessando em vir fazer um mestrado aqui. Eu vim para cá em 98, formei em 2000, né, no mestrado, e fiz a pesquisa na área de configurações aeroportuárias. O Cláudio Jorge foi meu orientador, que é a época. Fiz com bolsa da FAPESP. Desde aquela época tinha falta de bolsa já. A CAPES já estava já segurando aí as bolsas aí. Fui o único que sofreu com essa falta de bolsa e foi na FAPESP. E a FAPESP sempre ativa aí para colocar mais bolsas. Não tinha o projeto com a Sax, não ia fazer bolsa com o projeto da Sax se tivesse a oportunidade. Depois aí o ITA me mandou lá para o Canadá fazer o doutorado em Calgary. Tinha um contato nosso lá, o Alexandre de Bastos, que inclusive foi diretor da ANAC, foi meu chefe lá na ANAC. Um diretor famoso que a gente teve, e ele me acessou lá o Chen Wiracin, que é uma referência mundial na área de aeroporto, e eu fiz a parte assim, de avaliação de qualidade de serviço, publiquei bastante, uma área que eu gostei, né? Então já era uma área assim, já um pouco ligada já mais à questão assim, econômica, né, e de gestão. E assim, nesse período que eu estou no ITA, como eu disse, uma carreira curta ainda, estou aqui no ITA só como professor há 16 anos só, né? Não estou assim no nível dos outros que são mais assim, experientes aí, mas nesse período formei 6 doutores, né? E como eu disse, né, 3 estão aqui nesse projeto, os 3 bem empregados, isso que é importante. A Giovana, concursada aqui no ITA, já coordenadora da área, a Michele, concursada na Federal de Goiás, já, né, passou no concurso em primeiro lugar e já está atuando, e o Tosi, né, famoso aí já, foi até secretário executivo do Ministério da Educação e hoje dirige a FATEC, já foi até vice-superintendente do Centro Paulo Souza, que é uma instituição gigantesca, né? Formei 32 mestres também. O Tosi está passando muito rápido aí, deixa que eu te aviso aí. E 13 trabalhos de graduação, orientei bastante TG aqui.
Criei 4 cursos novos, regulares, assim, cursos que não havia aqui no ITA ainda, a parte de operações aeroportos, a parte de logística. Esses 4 em Company Course foram cursos que a gente ofereceu para o próprio TCU, SAC, ANAC, né? Publiquei 48 papers, 62 conferências, 6 capítulos, bastante citações, e mais importante, que consegui colocar esse projeto no CNPq também, como bolsa de prioridade nível 1B, e é muito difícil conseguir essa bolsa, então, ou seja, colocar o projeto ali e garantir por 3 anos o apoio de CNPq, isso vai ser muito bom. Pode passar. Então, daí a aprovação foi ano passado. Assim que a Mariângela pediu para eu coordenar essa etapa, eu peguei esse tema e falei, deixa eu preparar, escrever, mandei para o CNPq. Você sabe que o CNPq está cortando verba demais. Então, o fato dela ter sido aprovada lá garante o apoio também adicional do CNPq para eventuais aí projetos. Mas, mais do que nunca, demonstra a importância científica e também o meu compromisso, né, de, nos próximos 3 anos, só fazer trabalhos científicos nesse tema de pesquisa. Então, para mim, assim, foi uma coisa importante. E na minha agora candidatura para professor titular, coloquei esse tema também como meu trabalho de pesquisa futura. Pode passar. Então, lá no meu currículo Lattes, eu já atualizei, tinha faltado colocar os 2 mestrandos e o pós-doc Mauro Zakiewicz, mas eu já coloquei lá mas ontem eu não consegui mandar isso para o TOSE, mas está aí a proposta, está no meu currículo Lattes, projeto já financiado pelo Ministério da Infraestrutura e a gente fazendo então essa participação. Pode passar. E também, assim, a parte de cooperação internacional, vai ter uma conferência internacional agora em Valência, na Espanha. Ela é a 4ª conferência, ela é da área de aeroespacial e aeronáutica. E o coordenador me convidou, eu falei, olha, eu tenho um projeto com o Ministério da Infraestrutura, da área de transporte aéreo. Então, ele abriu uma sessão só de transporte aéreo para esse evento e pediu para que eu dirigisse a sessão. Então, eu vou estar participando e já indiquei outros coordenadores também aqui do ITA para participar. O Guterres vai também, tem mais aí uma outra professora aqui do ITA que vai também, e mais um aluno. Então, ou seja, é uma forma da gente também, além também que a gente apresentou essa etapa também já no TRB, que é o congresso de maior referência mundial na área de transporte aéreo, o Transportation Research Board, e eles têm ali um super concorrido apresentar, a gente conseguiu aprovar lá mais um artigo também. Pode passar, Tosi. E aqui, então, a equipe que a gente montou, né, o Tosi, assim, tem muita experiência na área de portuária, de concessões, ele quando teve a privatização dos aeroportos, ele apoiou muitas empresas aí para fazer os estudos. O Mauro, ele está na equipe também, o Tosi que trouxe também, ele foi doutorando na Unicamp, foi também pesquisador na Unicamp, tem muita experiência na área de matriz, insumo, produto, que é um tema que a gente está desenvolvendo. O Guterres integrou também, porque ele tá em outras etapas do projeto, mas a parte de inteligência artificial, ele domina muito bem e é que vai colaborar com a gente. A Michelle também está junto, ela estava em outra etapa também, mas entrou na nossa também para colaborar. Mesmo lá na Federal de Goiás, ela vai continuar apoiando. E colocamos 2 mestrandos também, os 2 pediram para entrar aqui no ITA, me consultar se orientar. Eu falei assim, olha, eu oriento desde que seja nessa área aqui de impacto econômico. Então, o Matheus e a Evaciane estão fazendo tese de mestrado e estão sendo coorientados pelo Guterres, inclusive. Então, ou seja, toda a equipe, então, mostra aí um alinhamento com o nosso trabalho. E, assim, eu vou pedir para o Tosi conduzir daqui para frente os principais pontos, mas antes dele conduzir, só mostrar o cronograma. Pode passar, Tosi, o cronograma. Esse projeto ele iniciou em maio do ano passado, onde a gente passou os primeiros 6 meses fazendo um levantamento do estado da arte e levantamento dos impactos dos principais indicadores econômicos. Vai ser demonstrado aqui à frente tudo que a gente avaliou, as matrizes, e a gente buscou tudo isso no setor econômico brasileiro. A gente decidiu estudar Viracopos e, coincidentemente, hoje eu vi no Twitter do ministro Tarcísio que está abrindo leilão de Viracopos. Né? Então, é uma história que vai ser reconstruída ali e que a gente vai analisar, mas a gente fez. E o Viracopos é emblemático porque ele teve várias etapas. Ele teve a etapa inicial, onde ele era um pequeno aeroporto, ele teve a etapa secundária, onde teve a empresa Azul, que fez uma diferença muito grande. Inclusive, foi nessa época que nós aprovamos o plano diretor de Viracopos, foi de 2008. Inclusive, eu que assinei esse plano diretor lá da parte da ANAC, da parte de certificação. Aí depois aprovamos na diretoria. A gente já entregou um produto, já um relatório, está já disponibilizado para a SAC, foi muito bom. E aí tem toda uma sequência que está
Ali embaixo a gente está no produto 2, que está em andamento, que seria já a parte metodológica. E o TOS ele vai mostrar, assim, muitos avanços que foram feitos, muitas inovações que já estão sendo alcançadas, mesmo antes de a gente entregar o produto. E eu queria passar a palavra para ele, então, mostrar aí os desenvolvimentos aí do projeto. Muito bom. Bem, primeiro eu queria agradecer ao professor Anderson aí pela oportunidade, em nome da equipe, da gente estar participando aqui junto nesse importante evento, quando o Anderson disponibilizou a palavra para a gente. Então, muito obrigado. E vamos seguindo, né? Como ele falou, os avanços começaram já desde o início, quando a gente fez uma primeira revisão da estrutura metodológica para como é que se mede impacto internacionalmente. A própria ICAO já dizia que o melhor mecanismo é utilizar a matriz insumo-produto, né, porque é uma ferramenta tecnicamente boa, que permite uma estimativa bem razoável dos impactos diretos, indiretos e induzidos que um setor pode gerar no resto da economia, né? Ao mesmo tempo, como o Anderson também já citou, nós fizemos uma extensa revisão das outras ferramentas que, em outros casos, que foram utilizados para que a gente possa ter avaliação de impactos, né? Mas, de fato, a gente concluiu, como a própria ICAO já havia indicado, né, que a metodologia padrão para isso, praticamente mandatória, é a análise por matriz insumo-produto, basicamente por três processos aqui por seguinte critérios, né? Ou seja, a metodologia, né? Ou seja, primeiro, ela é um padrão metodológico internacional, portanto, permite que os nossos trabalhos futuros aqui de avaliação de impacto sejam comparáveis com o resto do planeta, os outros países que têm capacidade de fazer, e dessa forma nossos estudos ganham legitimidade, os estudos nacionais vão ganhar legitimidade. Também é a metodologia conhecida e mais difundida entre os analistas para esse tipo de verificação, de análise, né? Portanto, permite que a gente comunique e permita análise crítica, ou seja, torna-se auditável, né? Ou seja, é aberta, as pessoas não precisam acreditar só porque foi a gente que disse, é uma coisa estabelecida. E terceiro, porque possibilita que a gente use dados secundários, ou seja, os dados oficiais brasileiros, permitindo que a gente consiga fazer um processo automático e dar continuidade nessa mecânica de avaliação dos impactos dos aeroportos, da infraestrutura aeroportuária como um todo, em todo o país, né? Então, esses são basicamente os três elementos que garantem a metodologia. Da mesma forma, nesse processo de estabelecimento e da revisão, a gente identificou as principais condições de contorno para aplicação metodológica, e são quatro, né? Disponibilidade dos dados brasileiros, então o nosso modelo está sempre preso à qualidade dos dados, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A delimitação da contribuição, nós temos que delimitar o espaço, né? No tempo e no espaço, a contribuição econômica daquela infraestrutura, dado que os dados que o IBGE normalmente oferece são para o Brasil como um todo. A gente também tem que obter, então, matrizes de insumo-produtos regionalizadas para aquele território, que é um trabalho bastante complexo e pesado, que envolve muita infraestrutura de dados, né? Análise de dados, Big Data, e também entender que os resultados que a gente obtém são sempre os resultados refletidos nos PIBs passados, e a partir deles, entender como é que a gente pode fazer a prospectiva, ou seja, o que acontece lá na frente, com base dos dados que a gente tem para montar a matriz. Então, essas são as quatro condições de contorno. Com relação ao framework do trabalho, ou seja, a lógica que a gente tem usado, é sempre nós estamos usando, como é muita base computacional, nós estamos usando umas metodologias ágeis, parecido com o Scrum, né? Então, nós estamos fazendo algumas sprints que estão sempre envolvendo, a gente tem a base metodológica como ponto de partida e vamos seguindo, completando atividades, né? Então, a gente tem feito a cada avanço de fase sempre uma experiência, estamos sempre fazendo casos de aplicação com os avanços que estamos conseguindo em cada fase. Isso deu origem aos trabalhos aprovados na primeira etapa lá no TRB, agora na segunda etapa, na etapa 2 papers aprovados no ATRS, e validando também o sucesso dessa metodologia. Conforme a gente vai avançando a metodologia, tanto na revisão quanto no avanço da metodologia em si, no estudo da matriz insumo-produto, a gente já vai validando, fazendo as sprints, somando os aprendizados, publicando, ouvindo o que a gente tem para
para aprender e ir melhorando, ou seja, até o final a gente vai estar com um modelo bastante robusto e bem validado, né? E mais uma vez, dizendo que a gente está usando essa metodologia, que é a análise insumo-produto, que foi ganhadora do Prêmio Nobel, lá, quem ganhou foi o Lontieff, nos anos 70, como um instrumento padrão de análise econômica. A base que a gente usa é um produto originário das contas nacionais, vem do PIB, né? E o Brasil só teve capacidade de fazer esse tipo de estudo a partir do ano de 2015, quando o IBGE publicou essa matriz de 2010. Sinteticamente, ela mostra o que cada setor, imagine que o setor 1 seja o setor de transporte aéreo. Aqui embaixo, em todas as linhas, é o que ele consome do resto da economia, ou seja, aqui está a estrutura tecnológica de produção do setor. E aqui nas linhas estão o quanto os outros setores consomem dele. Com base nessa matriz ofertada pelo IBGE para todo o cenário nacional, é que a gente tem que partir para a utilização da contribuição do Lontieff, que é fazer com que, a partir de um aumento na demanda de um determinado setor, no caso, o setor aéreo, identificar o que acontece com a economia no seu total, né? Isso demanda um esforço muito grande da área de computação. A principal necessidade é a gente fazer a regionalização das matrizes, porque tem a matriz nacional, e aí nós temos que fazer para cada município, para cada um dos 5.500 municípios, a regionalização e também por ano, porque as matrizes são oferecidas pelo IBGE a cada 5 anos. A última é de 2015, que foi publicada em 2018, a de 2020 está em construção e ainda não está pronta. Mas para interpolar todos esses anos, também tem uma grande dificuldade metodológica que a gente já está utilizando aqui as referências e já estamos conseguindo fazer. E em breve, vamos colocar o ITA também como um dos 3 polos de entendimento aqui dessa metodologia. Essa primeira etapa da revisão foi completada com o primeiro estudo de aplicação, no caso de Viracopos, onde a gente já conseguiu, pela primeira vez na ciência brasileira, identificar matematicamente os impactos de um aeroporto ainda usando agregação simples de município para região, mas com um primeiro sprint, já dizendo, a metodologia é possível de ser aplicada e a gente consegue fazer isso ano a ano, ou seja, já foi validado e aprovado depois no paper produzido no TRB. No produto atual que nós estamos terminando, que acabamos de terminar, a gente desenvolveu as 4 frentes que faltavam para o domínio da metodologia. No ponto, o primeiro ponto, o primeiro e o segundo ponto, nós chegamos até o final, porque ele de fato encerra o processo metodológico das matrizes insumo-produto. Os 2 primeiros pontos são, primeiro, identificar como funciona, no caso dos dados brasileiros e na sua metodologia, os cálculos dos indicadores, dos multiplicadores que de fato impactam os outros setores, né? O quanto um setor impacta no outro. Conseguimos avançar aqui, chegamos basicamente no estado da arte e colocamos uma nova metodologia, ou seja, identificamos um novo potencial e colocamos aqui um avanço metodológico que o Brasil ainda não tinha, né? Avançamos a fronteira nacional do mecanismo metodológico aqui da matriz insumo-produto, especialmente no que tange ao consumo das famílias e ao setor de serviços domésticos e uma qualidade dos multiplicadores truncados, que tinham potencial de gerar sobreestimativas sobre os efeitos. Então, nós estamos propondo essa discussão com uma nova abordagem metodológica para esse procedimento do matriz insumo-produto no ambiente nacional, né? Da mesma forma, a gente também conseguiu concluir toda a questão, ou seja, chegamos ao final da questão metodológica no que diz respeito ao entendimento desses multiplicadores, especialmente seus efeitos nos produtos, no produto de cada setor, né, no valor agregado, renda, emprego. Também uma terceira frente de trabalho, que também já foi ao mesmo tempo que seguia a análise metodológica que nós conseguimos concluir, é a parte da regionalização, né? Porque, como eu disse, o IBGE joga essas matrizes, ele gera essas matrizes para o Brasil como um todo. Então, nós temos que identificar como criar a estrutura produtiva desse setor ou adaptar para cada município ou para cada estrutura regional. E existem algumas técnicas que a literatura informa, por exemplo, no caso do Brasil, a gente pode usar
a estrutura de salários e a estrutura de empregos para fazer essa regionalização. E aí nós estamos criando, já foi criado, já está sendo validada, mas já estamos criando, já utilizamos uma técnica de mensuração para identificar o quanto a gente consegue acertar em termos de uma matriz que o modelo cria com relação ao PIB. Até agora a gente conseguiu identificar que o processo de fazer essa regionalização por base de salários é muito mais assertiva que por empregos. E o quarto ponto importante que nós estamos avançando nessa segunda etapa, né, foi trabalhar também num processo de regionalização, mas com agregação dos municípios, agregação dos municípios em termos de regiões, né? Ou seja, eu não posso dizer que um aeroporto que está instalado em Campinas só afeta Campinas, ele afeta muito mais municípios. Nesse sentido, como é que a gente incorpora esses municípios que são afetados por esse aeroporto? E também não dá para dizer que Campinas só sofre o impacto do aeroporto de Viracopos. Os outros aeroportos da região metropolitana ou do Brasil podem impactar também Campinas ou podem ter impactos na região de Campinas. Então, nós estamos, além de fazer um modelo específico na matriz para cada região, também fazendo o trabalho de construção de modelos e referenciais para possibilitar a criação dessas regiões de impacto, onde você tem a sobreposição de efeitos de vários aeroportos e também na agregação dos recortes regionais. E nesse item, a gente pode trabalhar tanto como unidades, como um grão mínimo, né, municípios, ou a gente pode transformar isso em arranjos, né? Então, com esse espírito, a gente testou essas metodologias em dois cases, um para a região metropolitana de São Paulo, onde a gente usou a granularidade mínima, municípios, e outro na região do sul do país, especialmente Santa Catarina, incluindo Curitiba, no Paraná, para testar arranjos regionais, né? E como resultado, a gente já consegue identificar alguns multiplicadores. Por exemplo, aqui um multiplicador para a região do aeroporto de do aeroporto de Guarulhos. Para cada emprego criado, ele impacta, você tira o próprio emprego aqui, vai dar mais 6 empregos no resto da economia. A mesma coisa a gente consegue ver em termos de renda, ou de geração de produto. Vamos ver lá no sul. Você pega Curitiba, para cada 1 milhão de demanda que aumenta o setor, aumenta, por exemplo, aqui em Florianópolis, 200 mil no resto da economia, né? Então, você tem o início dessa medição de impacto. Nesses indicadores aqui, ainda não estão os impactos induzidos, que são também muito fortes em função do consumo das famílias, né? Para fazer isso, a gente precisou contar com muitos esforços no desenvolvimento de aplicativos, né? E muito esforço de modelagem computacional, como esses que eu estou mostrando aqui, o Geox, o Mix, o NX, que foram desenvolvidos pelo Guterres, pela equipe, pelo Mauro e mais toda a base computacional, para, ao mesmo tempo, já ir preparando um ambiente para que a gente possa ter uma automatização desses processos no final da entrega, né? Então, como considerações finais, a gente entende que até o momento um projeto que como o professor Anderson está no meio do seu processo, já tem contribuições bastante relevantes, já propondo avanços na fronteira metodológica em caráter nacional, que já está em pontos de começar a gerar alguma discussão teórica no setor da economia, né? E também a validação dos avanços a partir de estudos práticos, né? E ainda falta grande parte do projeto, não está pronto, obviamente, precisamos avançar nos aspectos metodológicos com relação à regionalização, nós vamos focar em aeroportos, um aeroporto grande, tipo Viracopos, um aeroporto médio, tipo esses aeroportos do sul, né, da região de Santa Catarina, e aeroportos pequenos, e ver como é que o modelo funciona e medir os seus erros em cada uma dessas condições, né? E também continuar o desenvolvimento do entendimento da competitividade, como é que os territórios são afetados por ambientes multiconcorrenciais, onde nós estamos usando o modelo gravitacional do DIUF para fazer essa análise, e finalizando, dando continuidade a toda a produção de ferramentas computacionais que dê possibilidade de permanecer o projeto em pé no futuro, né? Então, a gente agradece a atenção e vamos encerrando por aqui. Obrigado, pessoal.
Fabiana, passo para você. Raquel, o microfone da Fabiana bloqueou de volta. Você libera? Tô Às vezes liberando. acontece isso, dependendo da mídia. Já já vamos liberar. Isso, está liberado, Fabiana. Bom dia. Para nós da secretaria, eu gostaria do apoio da professora Giovana. Com relação, gostaríamos de saber aí quais são as perguntas, qual o interesse aí do público que nos escuta sobre o estudo. Também, se tiverem interesse em saber, assim, do ponto de vista nosso, da Secretaria de Aviação Civil, qual o nosso interesse. Eu já posso ir antecipando, enquanto vocês vão colocando as perguntas. Nós somos responsáveis pela parte do planejamento aeroviário nacional, né, o PAN, e junto com o Departamento de Investimentos, só tem um parênteses a dizer, o comentário do reitor, do professor Anderson. Ele foi responsável pelo Profaa, na ANAC, e realmente ele verificou que fazia parte da competência da agência de regulação e fiscalização, fomento e desenvolvimento, esses tipos de investimentos. Ele passa essa responsabilidade para nós. E aí, a partir desse desafio, que nós identificamos a necessidade de todos esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui. Então, que passa sempre por essa pergunta: aonde investir no Brasil que realmente precisa, né? Que há necessidade? Porque querer investimento todos querem, mas aonde que há necessidade no mercado? E aí vem todo um conhecimento técnico por trás. O plano ele vem com esse objetivo, e eu tenho discutido muito com o Antônio. Giovana, se tiver um comentário, a gente já passa para esse comentário, tá? Que eu já vou complementando as informações. Na última versão do Plano Aeroviário Nacional, na versão de 2018, nós fizemos uma análise em rede, com base nos objetivos e indicadores. E a nossa ideia agora, com esse estudo do ITA, fazer uma análise também do impacto do aeroporto, uma análise mais custo-benefício, que é uma tendência que o próprio governo brasileiro ele está adotando, o Ministério da Economia está adotando para análise dos projetos a serem implementados no país, é essa análise de custo-benefício. Então, esse estudo vai nos apoiar muito, vai nos ajudar, né, Antônio, a essa questão de ter outros tipos de indicadores, outras informações para verificar a importância do aeroporto no impacto regional. Além daquela questão para o setor do ponto de vista de demanda. E isso é a base para as decisões de investimento do Eduardo, quando ele vai para o investimento em infraestrutura. Alguma pergunta? Sim. Aí eu passo. Posso fazer a leitura aqui? Tem um comentário do Márcio, da SAC. Fique à vontade, Evandro. Em sequência, uma pergunta do Eduardo, também da SAC. Então, o Márcio coloca aqui que essa etapa do TED é de extrema relevância para os trabalhos da SAC e sempre foi uma inquietação nossa entender o retorno do investimento realizado, sobremaneira, quando o mesmo viabiliza o início de uma operação regular. Quando avançar, será mais um instrumento para a consolidação dos indicadores adotados pelo Plano Aeroviário Nacional. Esse é o comentário do Márcio, em seguida eu passo para a pergunta do Eduardo. Qual a expectativa de termos resultados deste projeto? Já haverá interação com a atualização do PAN que está para ser publicada? Então, eu imagino que essa pergunta se dirige aí à equipe, né? Ok. Bem, nós ainda não temos condições de ainda temos 15 meses de trabalho pela frente, né? Se está sendo publicada nesse momento, os dados ainda, como eu falei, nós estamos rodando no modelo Scrum. Ou seja, a gente faz, acha um resultado, valida, refina, faz, acha um resultado, valida e refina,
Então, vão saindo relatórios intermediários e resultados intermediários que nós estamos publicando, mas ainda não chegamos na estrutura de regionalização correta, né, para o domínio metodológico da matriz insumo-produto e suas peculiaridades para a produção dessas matrizes, para a utilização no cenário nacional e a discussão dos seus multiplicadores e os avanços metodológicos foram concluídos. Agora é a etapa de refinar isso para a gente poder utilizar aeroporto por aeroporto, ou região para região. Essa é a etapa agora, essa é a importância dessa etapa da gente ter um referencial de como a metodologia funciona num aeroporto grande, como no médio, ainda não testamos no pequeno, né? E isso não dá para garantir. Se a gente coloca um documento oficial, algo que ainda não é o resultado da metodologia final, pode ser comprometedor, né? Então a gente pode discutir vieses, mas ainda não dá para trabalhar do ponto de vista dos números em si, ok? E aí, complementando a resposta, planejamento, eles são ciclos, né? Então, como o próprio professor falou, nosso objetivo é aproveitar toda a maturidade que nós temos de conhecimento no processo de planejamento agora e utilizarmos na atualização do PAN, que ele está previsto para ser publicado no meio do ano que vem. Então, nós estamos trabalhando agora, nós temos a projeção de demanda, estamos refinando a projeção de demanda, e agora nós vamos iniciar uma discussão dos indicadores e dos objetivos. Aí, vamos casar com esses estudos que estão sendo realizados pelo ITA, e vários outros estudos também que nós temos já sobre o PAN da versão 2018. Ele é mais um que integra o processo, mas ele não é só esse estudo que vai fazer parte da metodologia. Então, é um processo, é um ciclo de melhoria e de atualização. Mas sim, a nossa ideia é de utilizar cada vez mais esse conceito de análise custo-benefício dos investimentos na tomada de decisão dentro do planejamento do PAN. Nem todos os indicadores são possíveis você fazer essa monetização, fazer essa referência, né, dentro de uma análise VPL do projeto, nos impactos sociais todo. Então, a gente vai ter que estar trabalhando com vários indicadores monetizados, não monetizados, dentro do conceito do PAN. E esse estudo do ITA vai nos dar apoio em alguns outros indicadores. Assim concluir, para próximas versões do planejamento, nós vamos ter cada vez mais ciclos de planejamento como referência, numa visão de qual a melhor decisão para investimento em infraestrutura aeroportuária no Brasil. Tanto com foco na aviação regular, como foco na aviação geral. E é isso, esse é o nosso objetivo. Fabiana, temos mais uma pergunta aqui, do Márcio Pacelli. Qual a importância ou peso dos efeitos da concorrência de outros aeroportos da região de influência estimada para o impacto econômico? Em regiões de influência com mais de um aeroporto, é possível identificar efeitos de um ou de outro aeroporto sobre a economia? Fabiana, esse eu posso responder aqui direto? Sim, é possível, esse é o caso que nós estamos agora, né, debruçados, já rodamos um primeiro sprint sobre as metodologias iniciais. Nesse caso, a gente tem que fazer, primeiro, uma matriz regional, aquela que o IBGE faz, mudar toda ela, ou seja, uma matriz de componentes de insumo, porque não dá para dizer que o transporte aéreo, talvez produzido no Brasil como um todo, as suas formas de produção podem ter algumas variações de impacto dentro do território. A forma como você produz transporte aéreo em São Paulo talvez seja diferente do Sul, talvez seja diferente do Nordeste. Você tem que pôr pesos para avaliar essa estrutura produtiva, né? É nesse ponto que nós estamos trabalhando. Ou seja, primeiro, regionalização da matriz de insumo-produto. Segundo, então, por isso, a importância da região, sim, cada região tem um efeito e a gente hoje está estimando a importância dessa região a partir dos indicadores da RAIS, né, especialmente a massa salarial, para fazer essa ajuste na modelagem. E segundo, é sim possível identificar o impacto de cada aeroporto na região. O estudo que a gente aprovou na TRS já tem uma proposta metodológica nesse sentido, onde a gente está usando fatores de impacto ou fatores de agregação
como, por exemplo, fluxo de passageiros nos aeroportos, como proxy para identificar a sua atratividade e, a partir daí, começar a separar e ponderar o efeito dos aeroportos numa mesma região. Dá sim para separar. Imagino que a gente tenha tempo para uma última pergunta aqui. Guilherme Zapola, aluno aqui do ITA, ele pergunta sobre os aeroportos estratégicos, aqueles que de repente não sejam tão importantes do ponto de vista econômico, mas que podem ter um efeito na região, se isso de alguma forma é considerado no projeto. A metodologia tem capacidade de acessar qualquer município e qualquer aeroporto no território nacional. Por isso a importância dela estar sendo feita com dados secundários originários do poder público brasileiro. Então, qualquer município do território nacional é possível da gente fazer esse estudo de agregação e a gente pode identificar o efeito em qualquer localidade. Aí a gente só tem que ainda continuar entendendo, esse é os próximos meses, como a gente cria esse efeito de regionalização. Se a gente vai usar um município, se a gente vai usar uma ARP, se a gente vai usar uma UTP, se é um conjunto de municípios, conjunto de ARPs, conjunto de UTPs, e como a gente vê a questão da influência de um aeroporto no outro. Essas questões já estão sendo endereçadas, mas sim, a gente pode estudar qualquer localidade ou território nacional. Então, só Eu para... pediria, Evandro, agora para a gente passar para a próxima apresentação, Perfeito. aí as perguntas que continuarem aparecendo, vocês vão registrando e a gente passa para o Tosi, para o Anderson, para a resposta posterior. Arias, Assim a gente não atrasa. Diga, posso só 30 Anderson. segundos antes de você passar para o próximo? Claro, claro. Eu Reitor quero- tem prioridade. obrigado. Mas só queria dizer que a gente também está apoiando, eu e o Tosi, o prefeito aqui de São José dos Campos, porque ele está privatizando o aeroporto aqui, ele quer investir, quer que o aeroporto seja um aeroporto relevante aqui Então a gente fez parte aqui da comissão que foi para elencar os estudos aí, a Infraway ajudou, né? A Secretaria de Infraestrutura está participando. E a gente espera também que São José seja um próximo case de impacto na região, que ele consiga atrair tráfego, né? E produzir mais carga aérea, né? Tem empresa cargueira querendo entrar, então a gente também vai, se possível, aí, colocar São José na lista aí dos aeroportos serem estudados também. Tá ok. Então, vamos passar para a segunda apresentação da manhã, segunda e última, né? Chamar o professor Mauro Caetano de Souza para a apresentação do apoio ao diagnóstico da aviação geral do Brasil. A Fabiana segue como mediadora. O Mauro é doutor em engenharia pela USP e fez, né, estágio na TU Berlim, na Alemanha, professor nosso aqui do ITA, bolsista PQ do CNPq e, como poucos de nós, é piloto, né, e professor na área aí de transporte aéreo do ITA. Palavra com você, Mauro. Só um instante. Vamos ampliar. Oi, Mauro. Não sei Eu se você está saí. falando, Consegue me ouvir, professora? Meu microfone está aberto. mas está baixinho. Deixa eu aumentar. Só um instante. Consegue ouvir agora? Melhor? Isso, melhorou, mas Ótimo. você tirou o compartilhamento, né? Ah, tá. Não, então deixa eu voltar. Só um instante. E compartilhar. Pronto. Compartilhou? Não. Ainda não. Carregando, carregou. Isso, agora sim. Perfeito. Ótimo. Magnífico reitor, professor Anderson Correia, demais autoridades, colegas de trabalho, professores, alunos e players do setor. Um bom dia a todos. O que eu vou apresentar para vocês aqui é alguns dos resultados de um estudo que a gente vem desenvolvendo sobre aviação geral no Brasil. Esse estudo ele iniciou no segundo semestre do ano passado iniciou e finalizou no segundo semestre do ano passado. Então foi um período curto, porém o conteúdo dele não é menos relevante em função do seu tempo de execução. E a equipe de realização desse trabalho é composta por mim,
professores Cláudio Jorge, professor Carlos Miller, Diogo Vieira, nosso mestrando aqui no nosso programa, e principalmente os players do setor que estão aqui, alguns deles, inclusive, aqui presentes. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a esses players, utilizando aqui a pessoa do comandante Flávio Pires e Raul Marinho, da Associação Brasileira de Aviação Geral, a ABAG, e aos quais, a partir deles, eu externo meus agradecimentos novamente a todos os players que participaram desse estudo. O nosso muito obrigado pela intensiva colaboração. Bem, esse estudo ele seguiu uma sequência de atividades que se iniciou com uma definição do escopo do projeto, que era principalmente identificar as principais características da aviação geral, principalmente nas suas forças e fraquezas, de tal forma que nós pudéssemos realizar um diagnóstico da aviação geral de modo comparativo aos principais países do mundo, em termos de frota, em termos de aeródromos que operam a aviação geral, principalmente em relação aos documentos e normas relacionados às operações na aviação geral, que pudessem tornar a aviação geral brasileira mais produtiva. E, para isso, a gente utilizou uma série de documentos nesse texto. E, numa segunda atividade, num segundo momento, foi necessário que nós pudéssemos, dado o volume de informações sobre a aviação geral, foi necessário que realizássemos uma concentração dos itens aí de estudo, a pedido da Secretaria de Aviação Civil, em relação à priorização de aeródromos que operem a aviação geral para obtenção ou para atenção especial na obtenção de investimentos. E foi aí que nós realizamos dois tipos de análise. Uma a partir da análise da ocupação do território pelos aeródromos que atendem a aviação geral, e uma outra em relação à priorização desses aeródromos a partir de determinados pontos de referência ou determinados itens de priorização. E aí eu vou passar por cada um deles. Aqui foram as principais organizações consultadas, né? Aqui tanto em termos nacionais quanto em termos internacionais. Aqui eu listo apenas algumas delas, né? As principais que atuaram na composição desse trabalho. E cabe ressaltar que a equipe, quando no desenvolvimento do diagnóstico, para cada documento que utilizávamos no texto do diagnóstico, cerca de outros 3 ou 4 documentos. Então, nós analisamos mais de 300 documentos aí para elaborar esse diagnóstico entregue à SAC. E, mais uma vez, agradecer a essas e as demais instituições que participaram do estudo. O principal foco que nós tivemos lá no início, em relação ao diagnóstico da aviação geral, foi trazer documentos e regulamentos dos principais países que operam no setor em relação à possibilidade de redução dos custos operacionais da aviação geral, tornar a aviação geral mais competitiva no país e, com isso, eliminando certas burocracias regulatórias que há dentro do setor, né? É claro que o objetivo não é demonstrar quais os comparativos com outros países que possam levar a essa redução. Itens relacionados à divulgação do setor da aviação geral, principalmente a aviação geral brasileira, com poucos dados compartilhados ou tornados públicos, com a dificuldade, inclusive, de atrair investidores para esse setor, considerar os custos relacionados a plano de zoneamento de proteção de aeródromo, de tal forma que isso possa ser algo amplamente utilizado pelos aeródromos que operem a aviação geral. Em relação à legislação e fiscalização, principalmente os marcos legais associados à homologação e compartilhamento de aeronaves, por exemplo, demissão trabalhista e assim por diante. Então, esses 10 itens, eles foram concentrados, eles foram selecionados para análise mais específica no diagnóstico, em função tanto das nossas competências internas aqui no ITA, quanto da viabilidade de execução desse projeto no curto espaço que nós tínhamos. E, além desses, foi adicionado também a questão da priorização dos aeródromos, que eu vou detalhar um pouquinho mais aqui nessa apresentação. Aqui, de uma forma geral, a caracterização da aviação geral no Brasil e no mundo, né? Nós temos um comparativo aqui. O Brasil hoje é o terceiro país do mundo em termos de frota de aeronaves da aviação geral. Temos cerca de 15.500 aeronaves de uso na aviação geral. Tá? Inclusive, aqui não estão incluídas as cerca de 600 aeronaves utilizadas para a aviação comercial. Então, nós temos aí, em termos de cerca de 86% dessas aeronaves são aeronaves do modelo convencional, de asa fixa, né? E cerca de 2.000 helicópteros com asa rotativa,
que dá uma ideia de quais são os principais países atuantes nesse setor e qual a sua participação na frota internacional. Isso com a frota de aeronaves. Em relação a aeródromos, nós temos uma posição ainda mais significativa. Nós somos o segundo país do mundo em quantidade de aeródromos, tanto público quanto privados, no mundo. Aqui nós temos os 10 principais países mundiais no mundo em termos de quantidade de aeródromos, e o Brasil ocupa, entre esses 10, cerca de 10% de todos os aeródromos entre esses líderes, né? Os Estados Unidos ocupam mais da metade dos aeródromos internacionais entre esses 10 países. E aí nós utilizamos esses países, tanto em termos de frota, quanto em termos de aeródromos, que operem em aviação geral, como referência nos nossos documentos. E a partir deles, e buscando documentos os órgãos reguladores desses países, foi que nós pudemos identificar, elaborar um diagnóstico aí que possa suportar o próximo Plano Aeroviário Nacional em relação ao seu conteúdo e detalhamento de cada um desses regulamentos e normas analisados. Um segundo momento de realização do estudo foi de uma forma bem mais específica, foi tentar identificar quais seriam os vazios no território nacional não atendidos ou não ocupados por aeródromos que atendam a aviação geral. E aqui o nosso enfoque foi mais concentrado nos aeródromos públicos, por se tratar de aeródromos com área de abrangência da SAC. Nós nos atentamos aos aeródromos públicos em função da sua ocupação no território brasileiro, considerando 574 aeródromos da aviação que atendem tanto a aviação geral quanto a aviação comercial no país, aeródromos públicos, e 9.449 unidades habitacionais. Nessas unidades populacionais, estabelecidas pelo IBGE, nós a dividimos em vilas e cidades. E aqui, o que chama atenção foi que, utilizando os dados do IBGE de 2020, nós pudemos identificar a localização geográfica do centro dessas vilas e cidades, diferentemente de outras bases que dá o município. Então, aqui, a partir da localização do centro geográfico da cidade e da localização do aeródromo, nós estabelecemos, a partir de coordenadas geográficas, como seria a ocupação do território nacional por esses elementos, cidades, vilas, capitais dos estados, né, e os aeródromos. Identificamos, aqui numa análise de ocupação do espaço, uma determinada distribuição desses aeródromos por região, nas 5 regiões do país, e a quantidade de aeródromos que há em cada uma das regiões, aeródromos que atendem, aeródromos por cidade, né, a quantidade de cidades atendidas por um determinado aeródromo, e chegamos a alguns dados aqui, nessas coordenadas, em termos de distância, ou as maiores distâncias entre uma cidade ou vila ao aeródromo mais próximo. Ou seja, são aqueles vazios, aquelas maiores distâncias que não são atendidas, ou aqueles maiores vazios no território nacional que não são atendidos por aeródromos. Obviamente, utilizamos a distância euclidiana dentro das nossas aplicações aqui, das nossas análises, por não considerar, em função da limitação, inclusive, de relacionamento de dados, como distância terrestre, distância aquaviária e assim por diante. Então, nesse caso, nós consideramos a distância euclidiana, até também por questões operacionais, as distâncias entre um aeródromo e o outro, em uma operação, por exemplo, de voo. Então, aqui nós temos algumas observações, que se um determinado aeródromo tivesse um raio de cobertura de 100 quilômetros, e isso aqui o que comumente a ICAO coloca, é claro que a ICAO coloca essa distância de deslocamento, considerando os acessos terrestres ou acessos hidroviários, né? Como uma distância de 100 quilômetros de atendimento, poderíamos considerar aí cerca de 95% de todas as cidades brasileiras atendidas por um aeródromo, ou 97% das vilas brasileiras atendidas se tivéssemos um aeródromo em um raio de 100 quilômetros de ocupação, de atendimento à cidade mais distante. Se esse raio fosse de 100 quilômetros, esses percentuais seriam, respectivamente, 65% e 72% das cidades e vilas brasileiras. O que dá para a gente uma ideia da ocupação do espaço brasileiro, do território nacional, em atendimento aos aeródromos do país. A gente nota, por exemplo,
que na região centro-oeste, considerando o aeródromo e a cidade na mesma região, nós temos as maiores distâncias aqui entre um aeródromo entre a cidade, perdão, e um aeródromo mais próximo. O aeródromo de Juína, por exemplo, que atende a cidade de Rondolândia, no Mato Grosso, está em 307 quilômetros aqui de distância entre esses dois pontos. É claro que, considerando em termos nacionais, um aeródromo no Mato Grosso, que alcance, por exemplo, o aeródromo mais próximo do Mato Grosso do Sul, essa distância reduz para 243, perdão, Mato Grosso do Sul não, na região norte do país, né? Que daí nós teríamos regiões distintas. Esse dado para uma mesma região. E assim por diante. Também no caso das vilas, também, né, o que a gente considera é que são quantitativos significativos de distância. São distâncias significativas entre uma cidade, uma vila, ao seu aeródromo de atendimento mais próximo, né? E aqui nós temos as médias de distâncias entre as cidades e os aeródromos mais próximos, distribuídos nas diferentes regiões do país, né? A região norte aqui apresenta a maior média de distância, né? Chama atenção a quantidade de aeródromos, a quantidade de cidades que é atendida por um determinado aeródromo, e aqui nós fizemos a análise inversa, né, de aeródromos por cidade. Os menores percentuais estão na região nordeste e, coincidentemente, na região sul. Interessante chamar atenção para a região sul, né? A região norte aqui, que a gente trata bastante das nossas discussões aqui, ela tem um percentual de distribuição maior. Obviamente, por uma quantidade menor de cidades e vilas nessas regiões. Então, essa era a principal análise da distribuição geográfica dos aeródromos. Aí partimos para uma segunda análise, que ela está relacionada à priorização de aeródromos. Dos aeródromos já existentes na aviação civil e que atendam a aviação geral, quais seriam os aeródromos prioritários a partir de determinados indicadores que chamariam a atenção na obtenção de investimentos ou de alguma análise mais específica relacionada às suas operações? Obviamente, nessa análise que nós fizemos, nós consideramos alguns indicadores ou algumas referências e consideramos uma amostra de aeródromos de todos os aeródromos do país. E, principalmente, aeródromos públicos, que são considerados na aviação geral. E, ainda assim, uma outra particularidade, aqueles aeródromos que atendem exclusivamente a aviação geral. Obviamente, alguns filtros desses, eles foram realizados ao longo dos seminários, nós realizamos vários encontros com os players do setor, aqui já nomeado, e muitas dessas variáveis ou dessas considerações foram tratadas e filtradas durante esses seminários. Como, por exemplo, considerar um aeródromo fora de uma capital e assim por diante. É claro que outros ajustes são necessários aí para tornar o modelo mais amplo, mas nós partimos desses princípios. E, para isso, nós utilizamos alguns modelos metodológicos aí, de análise multivariada de dados, análise multicritérios e alguns outros parâmetros, alguns modelos matemáticos aqui relacionados ao objeto estudado e principalmente aplicado à realidade dos aeródromos da aviação geral brasileira. Aqui, apenas para simplificar, esse aqui é um modelo matemático que nós chegamos, de uma forma bem simplificada. Esse modelo não demanda nenhum software ou aplicação avançada em termos computacionais, facilmente operacionalizado pelo gestor público, utilizando o Excel, por exemplo. Então, uma das características é a simplicidade da sua utilização. Nós temos uma série de variáveis J, né, considerado como J aqui, uma série de aeródromos e o que nós fazemos aqui é uma normalização de todas essas variáveis, de tal forma que a variável que tenha, o índice na variável que tem o maior valor seja equivalente a 0 e o maior equivalente a 1. Contudo, com isso, a gente normaliza as variáveis, tornando, por exemplo, PIB per capita do município, medido em reais por habitante. E número de habitantes, por exemplo, em uma mesma base, né, em mesma normalização, de forma bem simplificada. Estabelecemos aqui o que a gente chama de entropia daquela variável, uma determinada variável PIB, a quantidade de municípios atendidos pelo aeródromo, e qual a sua
representatividade em relação às demais variáveis, e isso é medido em percentual. Com isso, a gente estabelece um peso para aquela variável J, e aí nós identificamos o score parcial do aeródromo I em relação a todos os demais, identificamos o score final do aeródromo I, considerando algumas variáveis dummy dentro do estudo, como, por exemplo, se o aeródromo possui plano básico de zona de proteção de aeródromo, se o aeródromo está localizado na Amazônia Legal, se possui plano básico de zonamento de ruído, e assim por diante. Chegamos, enfim, a uma priorização final, em que esse índice, esse score desse aeródromo I é levado em consideração aos demais e dá um percentual de participação desse aeródromo I em função dos demais. Obviamente, em função de todos os aeródromos que foram considerados no estudo, e não os aeródromos de uma forma geral. Com a tabela aqui, isso vai ficar mais claro. Por exemplo, nessa análise, que foi uma análise que nós fizemos até de uma forma até acelerada, nós consideramos exclusivamente os aeródromos da aviação geral. Essa foi uma discussão que a gente vinha fazendo ao longo dos nossos seminários, e de acordo com uma classificação específica aqui da portaria ANAC de 2020, que são aeródromos classe A, AP0, e no caso brasileiro, dos bases da ANAC, somavam 380 aeródromos. Desses 380, nós utilizamos como referência nesse estudo uma amostra de 100 casos, dos quais nós consideramos 20 aeródromos por região do território nacional, para que pudéssemos fazer uma distribuição equitativa desses aeródromos no território nacional, e chegamos aos seguintes dados, à seguinte distribuição. Em uma escala aqui de 1 a 100, em termos de posição no ranking, eu suprimi aqui da tabela para que ela ficasse visível aqui, deixei apenas os 5 primeiros e os 5 últimos aeródromos aqui dentro do ranking, em relação à sua priorização entre esses 100 aeródromos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o aeródromo de Blumenau, em Santa Catarina, o primeiro aqui no ranking, que possui lá 1.080 metros de comprimento de pista, 30 metros de largura de pista, a população de 362 mil habitantes, PIB per capita de R$45 mil, empregos gerados no município, 131.700 empregos. Essas cidades e vilas atendidas, nós identificamos aquela mesma análise georreferenciada, num diagrama de Voronoi, em que nós identificamos os polígonos desses aeródromos em relação ao aeródromo vizinho, e quantas cidades e vilas são atendidas por esse aeródromo, e chegamos a esse valor. Então, Blumenau, por exemplo, atende 17 vilas e cidades mais próximas ao seu posicionamento geográfico, e aqui um score parcial desse aeródromo de Blumenau. Aqui é um número, simplesmente um número 1,67. Na sequência, as variáveis dummy que nós consideramos foi o relatório do Ministério do Turismo em relação às potencialidades daquele município, em relação à atratividade de turistas, né? E aqui foi feita uma classificação, utilizando a classificação que o próprio Ministério do Turismo apresenta, entre municípios de classe A, B, C, D, E não, e sem classificação, que a gente considera como 0, e nós fizemos também uma normalização, considerando o A como 1 e os demais proporcionais nessa classificação, né? Aqui não está o cálculo, mas é apenas para um descritivo do valor ou do índice para esses municípios, utilizando o município 7 do aeródromo como referência, tá? No caso de Blumenau. Se o município está numa zona legal, uma das demandas dos players foi que o município estivesse em regiões prioritárias de desenvolvimento econômico, e um documento que deixa isso bem claro é a distribuição dos municípios brasileiros na região da Amazônia Legal. Então, aqui, se ele está presente ou não, apenas o município de Balsas aqui está entre os 5 primeiros, está presente nessa região classificada como Amazônia Legal. Se o aeródromo possui escolas de aviação ou aeroclubes em operação e vigentes, isso está estritamente relacionado ao que a gente considera como formação em aeronáutica, principalmente de formação de pilotos, né? E aqui nós temos se ele está ou não está. Cada variável dessa, sim, ela possui equivalente a 1, o não 0, que é isso, então, o somatório desses valores multiplica esse score parcial e chega ao score final. A superfície do pavimento, priorizando aqueles aeródromos
cuja superfície não seja de asfalto, e aqui nós temos, por exemplo, grama, cascalho, e outro saibro, outros concreto, perdão, como pavimentos prioritários, em detrimento dos pavimentos de asfalto. Obviamente, esse não foi o principal critério de classificação aqui, porque apenas Novo Hamburgo, o pavimento de grama, que foi classificado. Aí, se comentarmos, mas o pavimento de Novo Hamburgo está sendo reformulado. Nós consideramos aqui como referência o documento de classificação, o último documento de classificação da ANAC, a classificação de aeródromos. Obviamente, muitos desses dados eles são interativos. Em determinado momento utiliza-se um, outro, porém nós utilizamos um modelo estático aqui com dados prévios. Certamente, a utilização, por exemplo, de inteligência artificial pode combinar a atualização desses dados, inclusive na atualização do ranking aqui. Também foi dado como prioridade aí aeródromos que operem em condições de voo VFR diurno, como os prioritários 1 e os demais como 0, inclusive VFR noturno como 0, né? E aqui, inclusive, os 5 principais que possuem VFR diurno. Se possui plano básico de zona de proteção de aeródromo, todos eles aqui, os primeiros possuem. Se possui plano de zonamento de ruído, e aqui o score final. E esse percentual, 2,45%, ele se refere ao percentual desses 100 aeródromos considerados no estudo. Obviamente, se essa quantidade de aeródromos for ampliada para os 380 aqui, o que demanda uma série de levantamento de dados mais robustos aqui em relação ao estudo, esses percentuais provavelmente sejam menores aqui em relação aos demais. Isso aqui é possível, inclusive, definir parâmetros de montante de recursos que seriam investidos nesse aeródromo. Vamos imaginar que teríamos um montante, um buffer de 100 unidades de valor disponível para investimento, um determinado fundo da aviação civil, e aqui nós teríamos pelo menos um critério. Seguindo esses critérios, o aeródromo de Blumenau, por exemplo, teria prioridade em 2,45% desse montante viabilizado. Obviamente, deveríamos considerar se Blumenau já não foi contemplado em algum investimento recente, ou então se Blumenau realmente demanda, se há necessidade desse montante de investimento, né? Aí é uma questão, seriam questões a serem consideradas na análise específica dos casos considerados. Isso vale para Blumenau, como para qualquer outro aeródromo considerado aqui no estudo. E nas nossas considerações finais, nós entendemos que há necessidade de aprimoramento no modelo, principalmente ampliar a quantidade de aeródromos considerados. A gente espera fazer isso numa sequência de atividades do projeto, pelo curto tempo de operação dele, realmente isso foi limitado, em função principalmente da equipe. E seria interessante, obviamente recomendo que fortemente atendendo tanto esses dois requisitos quanto os demais, seria a criação de um serviço de inteligência de mercado da aviação geral, que possa tanto agrupar e analisar, e também compartilhar os dados da aviação geral dentro no mercado, de tal forma a atrair maiores investidores para esse setor, não apenas investidores na indústria aeronáutica ou na operação da aviação geral, mas também na infraestrutura, né, em relação aos aeródromos que atendem, as condições de atendimento de determinados aeródromos e aqueles nas quais há oportunidades de negócio para investidores, né? A gente sabe que a VAG faz isso o tempo todo e seria um excelente parceiro no estabelecimento desse serviço de inteligência de mercado. É interessante também que sejam feitos novos estudos aí, novos levantamentos, que o estudo seja continuado em relação a dados sobre a operação no setor. Por exemplo, o quanto da aviação se refere à aviação executiva, quantos passageiros são movimentados, quantas aeronaves da aviação agrícola pousam, decolam e pousam nos nossos aeródromos, quem são os operadores específicos de determinada região, determinado setor, os investimentos que são realizados na indústria aeronáutica, tanto experimental quanto a indústria aeronáutica da aviação geral, que foram feitos e têm sido demandados, inclusive, para investimentos nesse setor.
e principalmente definir alguns indicadores de investimentos ou critérios de investimentos, além desse modelo, que sejam analisados de forma particular naqueles aeródromos que foram considerados. Eu mencionei o exemplo de Blumenau, mas certamente algum aeródromo que esteja lá no final do ranking, esteja, por exemplo, com pavimento, apenas um exemplo, o pavimento em asfalto seriamente danificado e que não dá para classificar aquele aeródromo como pavimento asfáltico, né? Não sei se talvez seria uma reclassificação do nível de qualidade do pavimento no qual ele opera. Isso certamente traria uma nova ranqueamento desses aeródromos. Bom, muito obrigado pela atenção. Eu creio que seja isso. Quaisquer dúvidas, eu me coloco aqui à disposição para esclarecimento. Obrigado mais uma vez a todos. Professora? Fabiana, com você, Fabiana. Bom, bom dia a todos. Nós já temos várias perguntas no chat. Vamos passar pela pergunta aqui. Vai me apoiar a professora Giovana ou a professora Evandro? Estou com as perguntas aqui. Posso ir repassando já? Então, acho que eu já estou repassando direto ao professor Mauro aí, para a gente ganhar um tempinho. É a Roberta Rode, ela tem algumas perguntas, eu vou tentar resumir aqui e depois, se não for possível responder tudo aqui, a gente encaminha por e-mail. É sobre a questão do PZR, né? Se foi considerado no estudo, essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre a interação com o modal rodoviário, como que ocorre essa questão da demanda reprimida, né? Como que isso é tratado no estudo. E a terceira é sobre a disponibilização do estudo. São essas da Roberta. Professor Mauro, sim, o PZR, sim, foi considerado. Plano de zonamento de ruído, eu creio. Eu estou no chat aqui, fechado, estou buscando o chat aqui. Sim, foi considerado no estudo, inclusive é uma variável DAME de alto peso aí na classificação. As questões relacionadas ao acesso rodoviário, elas não foram consideradas, dada a infinidade de combinações que nós teríamos. Obviamente, nós teríamos 570 aeródromos, vezes essas 4.000 unidades populacionais, nós teríamos uma combinação aí gigantesca de dados, né? Então nós não realizamos essa análise, ela foi feita apenas uma análise euclidiana, da distância euclidiana, entre esses pontos considerados. E a última questão refere-se a... Me relembre, professor, por favor. A última pergunta eu acho que é direcionada à Fabiana, sobre a disponibilidade do estudo. Sim, eu creio que a Fabiana possa responder melhor. Obrigado. Eu vi outras perguntas também sobre a disponibilidade do estudo do Tarek e da ANAC. Sim, nós podemos disponibilizar. Não sei se agora se vendo melhor, não sei que melhor forma que nós podemos disponibilizar, professora Maria Ângela, Antônio, para que todos tenham acesso. Não sei se pelo chat hoje nós podemos colocar um link para que todos os participantes hoje tenham acesso. Não vejo problema nenhum. Nós podemos trabalhar de forma da publicidade aos estudos e qualquer considerações e propostas de melhorias. Esse é um ponto interessante. Nós estamos aqui também com representantes da BAC. O próximo passo é utilizar esse estudo na discussão juntamente com a Associação da Aviação Geral para a definição dos investimentos da aviação geral. Então, ele vai ser a base de estudo para essa discussão com a Associação. No Comitê Técnico da Aviação Geral da Conaero, nós vamos discutir, fazer reuniões com, lógico, com a participação do ITA e com representantes da indústria, principalmente a ABAG, para discutir e definir aí o plano de investimento. Mas podemos disponibilizar sim o estudo. Se nós podemos, não sei, Maria Ângela, podemos disponibilizar via link hoje no chat ou de alguma forma. Eu tô trocando mensagens aqui, quer dizer, acabei de escrever para o Antônio para a gente gerenciar essa disponibilização. Então, vamos, no período da tarde, a gente tem algum tipo de notícia de como a gente vai fazer essa disponibilização de uma forma mais formal, vamos dizer assim. Né? Eu vejo com o Antônio, a gente organiza, pode deixar. Tá bem. Próxima pergunta, professor. Obviamente, me desculpe, professor Evandro, obviamente há muitos detalhes são do estudo, né, muitas informações, que gerariam um volume significativo que não daria para apresentar aqui. Aqui, como em função do nosso tempo restrito,
nós nos focamos aos dois principais elementos que nós consideramos aí na distribuição do zeródromo e sua priorização. Mas os demais estudos, inclusive com um volume significativo aí de dados gerados, informações geradas, eu creio que possa ser discutido aí, conforme os colegas mencionaram aí. Me desculpas por não apresentá-los aqui em função do seu volume. Obrigado. Evandro? Se a gente tiver tempo para mais uma pergunta, qualquer coisa, a professora Mariângela me interrompe aí. Do Samuel Cunha, da Infraero. Pode fazer sim, Evandro. Perfeito. Vou tocando aqui até ser interrompido. O Samuel Cunha, da Infraero, então ele pergunta se no diagnóstico foi ponderado também o grau de dificuldade de acesso aos aeródromos. Exemplo, via não pavimentada, vias vicinais, algo além da distância euclidiana. Não, realmente não foi considerado essa matriz de deslocamento, ela não foi considerada por esse motivo que eu mencionei, pela a impossibilidade de realizar esse estudo nos recursos técnicos, tempo principalmente, que nós tínhamos. Então, nós não chegamos a fazer essa análise específica, que pode ser somente essa análise, vou ser bem sincero, somente esse tipo de estudo demandaria aí um volume de dados e de pessoas, né, de tempo significativo aí para a realização desse estudo, que é muito complexo, inclusive, essa afirmação. Essa análise. Uma, então, do Thiago Jesus, ele pergunta quais os critérios que foram utilizados para definir as vilas, né, para fazer essa consideração. Arranjo populacional do IBGE. O IBGE apresenta os seus arranjos populacionais e lá mesmo ele classifica, em função de determinados critérios, né, que o IBGE coloca, as distribuições entre vilas e cidades. E aí, talvez evitando que haja possível distorção na consideração de um ou outro, eu já considerei os dois. Que aí, inclusive, se caso uma vila seja considerada como cidade, ela foi contabilizada aí no estudo. Então, ambos foram considerados aí, mas seguimos os critérios do IBGE na classificação de arranjos populacionais. Eu gostaria aí de interromper, né, até pelo avançado da hora. A gente tinha programado de encerrar 11h25, já estamos 5 minutos atrasados, 6 minutos, né? Como a gente volta 1h30, eu sei que principalmente o pessoal aí de Brasília pode ter enrosco com almoço e essas coisas assim. Então, gostaria de agradecer, né, os apresentadores da parte da manhã, professor Anderson, professor Tosi, professor Mauro, Fabiana, e toda a assistência, e a gente retorna, então, 1h30. A gente vai fechar o link agora, né, e derrubar, né, na verdade, o link, e a gente retorna perto da 1h15 com o link aberto, tá bom? Então, até o período da tarde. Tarde é mais pesada, mais longa um pouco. Tchau, tchau, gente. Até mais. Muito obrigado.